Na maternidade, o esposo decidiu fugir justamente quando viu o nascimento de seus gêmeos. Minutos depois, os médicos ficaram pálidos ao descobrir que os bebês tinham um. A sala de parto estava imersa em um silêncio expectante, quebrado apenas pelos bips das máquinas e pelas instruções precisas da equipe médica. O ar estava carregado de nervosismo e emoção. Valéria, com o rosto coberto de suor, respirava com dificuldade enquanto apertava a mão de Antônio com toda a sua força. Já estava horas em trabalho de parto, exausta e à beira do colapso, mas a única coisa que importava era ouvir o primeiro choro de seus filhos. Você está indo bem, meu amor, muito bem, murmurou Antônio, embora sua voz tremesse pela mistura de medo e emoção. Os olhos de Valéria estavam marejados, mas brilhavam com determinação. Sentia que o mundo inteiro desaparecia, exceto por aquele momento que estava prestes a acontecer. O médico levantou o olhar e sorriu com ternura. Já está quase. Só mais um pouco, Valéria. Valéria soltou um grito dilacerante. Naquele instante, o primeiro choro rompeu o ar. Era um som puro, cheio de vida. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Valéria enquanto observava o médico erguer o primeiro bebê. É um menino, anunciou a enfermeira com um sorriso caloroso. Antônio ficou sem fôlego ao ver o pequeno embrulhado em uma manta branca. Tudo o que ele imaginou sobre ser pai tornou-se real naquele instante. Mas antes que pudesse processar o momento, outro choro irrompeu na sala. Aqui vem o segundo, disse o médico com uma mistura de concentração e alegria. O nascimento do segundo bebê foi mais rápido. Outra pequena figura chorava forte, reivindicando seu lugar no mundo. É uma menina. Valéria não conseguia parar de chorar. 2 filhos. Um menino e uma menina. Ela olhou para Antônio, procurando aquele gesto de alegria que imaginou durante meses. Mas seu sorriso desapareceu ao ver sua expressão. Antônio observava os bebês em silêncio, imóvel, como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. A enfermeira aproximou o primeiro bebê, mas ele deu um passo atrás, incapaz de reagir. Antônio, olhe para eles. São perfeitos, nossos filhos, disse Valéria, com a voz quebrada, mas cheia de amor. Antônio balançou lentamente a cabeça. Seu rosto estava pálido e seus lábios tremiam. Valéria, o que é isso? Murmurou, sem desviar o olhar dos bebês. Por que? Eles têm cabelo ruivo. As palavras foram como uma facada direta no coração de Valéria. Os bebês tinham mechas avermelhadas, brilhando sob a luz branca da sala. O detalhe que para ela era uma peculiaridade adorável, para Antônio era um sinal de algo impensável. Antônio, eu não sei, balbuciou Valéria, confusa e aterrorizada ao ver a expressão do marido se transformar em uma mistura de incredulidade e fúria contida. Antônio deu um passo para trás, afastando-se do berço improvisado onde os gêmeos choravam. Isso não faz sentido. Ninguém na minha família, ele interrompeu a frase, passando as mãos pelo cabelo com desespero. Isso não pode ser. Valéria sentiu um vazio no estômago, um medo frio que se espalhou por todo o seu corpo. Do que você está falando? São nossos filhos, disse ela, com a voz quebrada pela angústia. Antônio a olhou fixamente, e em seus olhos não havia mais ternura, apenas desconfiança. Como você pode explicar isso? Sua voz era um sussurro cortante. Nenhum de nós dois tem essa cor de cabelo. Valéria sentiu como se o chão tivesse se partido sob seus pés. O tom de Antônio lhe parecia estranho, cruel. Eu não sei. Mas, Antônio, por favor, tentou se aproximar, mas ele recuou novamente. Os médicos e enfermeiros se entreolharam desconfortáveis. A sala que segundos antes era um santuário de vida havia se transformado em um palco de confronto. Eu preciso de ar, murmurou Antônio, antes de girar nos calcanhares e caminhar rapidamente em direção à porta. Valéria estendeu a mão, desesperada. Antônio, não vá. A porta se fechou com um estrondo. Antônio havia desaparecido. O som dos bebês chorando agora era um lembrete cruel da ausência de Antônio. Valéria ficou imóvel, sentindo como a dor se espalhava por todo o seu ser. Uma enfermeira se aproximou e tocou levemente seu ombro. Valéria, calma. Vamos te ajudar. As lágrimas começaram a cair sem controle enquanto Valéria observava seus filhos. Ela os amava, mas o vazio que Antônio havia deixado naquela sala era insuportável. Por quê? Sussurrou Valéria, com os olhos fechados. Horas depois, Valéria estava em seu quarto, abraçada aos 2 pequenos, enquanto as lágrimas continuavam a cair em silêncio.
A porta se abriu lentamente, e sua mãe, Maria Guadalupe, entrou com uma mistura de angústia e força na expressão. Filha. Valéria levantou o olhar ao ver a mãe, sem dizer uma palavra, rompeu em um choro ainda mais doloroso. Maria Guadalupe se aproximou imediatamente e a abraçou com força, deixando que sua filha se desfizesse em lágrimas. Antônio foi embora, disse Valéria entre soluços. Ele me deixou sozinha, mãe, me deixou. Maria Guadalupe fechou os olhos por um instante, lutando para conter suas próprias lágrimas. Ele não sabe o que está fazendo. Mas você sabe, Valéria. Você é forte. Valéria sacudiu a cabeça com desespero. Eu não consigo. Não sei como fazer isso sozinha. Maria Guadalupe segurou o rosto da filha com as mãos e a obrigou a olhar para ela. Você não está sozinha. Eu estou com você, e juntos vamos seguir em frente. Olhe para seus filhos. Eles são sua força. Valéria abaixou o olhar para os pequenos, que já dormiam tranquilos em seus braços. A dor ainda estava lá, mas também algo novo, uma centelha de amor incondicional e responsabilidade. Eles têm seu sangue, Valéria, e o meu. Nunca os deixe sentir que lhes falta algo, disse Maria Guadalupe com firmeza. Valéria assentiu lentamente. Embora o medo ainda estivesse presente, a presença de sua mãe lhe dava um apoio, uma razão para não se deixar vencer pelo desespero. A porta do hospital permaneceu fechada naquela noite, mas no coração de Valéria começava a se abrir um espaço para a luta e a resistência. Porque ela sabia que, embora Antônio não estivesse ali, seus filhos mereciam uma vida cheia de amor, e ela faria tudo o que fosse necessário para dar isso a eles. O primeiro capítulo de sua nova vida havia começado com uma ferida profunda, mas também com a promessa de que, apesar da traição e do abandono, ela seria suficiente para seus filhos. E nessa promessa, ainda que tênue, brilhava uma esperança que ela não estava disposta a deixar morrer. Na manhã seguinte, a luz tênue do amanhecer se filtrava pelas cortinas do quarto, desenhando sombras suaves nas paredes. Valeria abriu os olhos lentamente. Por um instante, na confusão de seus pensamentos sonolentos, esperou sentir o peso familiar da mão de Antônio sobre a cama ou ouvir sua respiração tranquila ao seu lado. Mas tudo que ouviu foi o silêncio esmagador e o suave murmúrio dos gêmeos dormindo em seus berços. A realidade a atingiu como uma onda gelada. A cama estava vazia. Antônio tinha ido embora e, com ele, levou suas ilusões de uma família perfeita. Os gêmeos começaram a se mexer, e pequenos sons suaves preencheram o ar. Valeria se levantou, sentindo cansaço em cada um de seus músculos. Apesar do esgotamento, atravessou o quarto e se inclinou sobre seus filhos. Suas cabecinhas com cabelos ruivos a fizeram sorrir com tristeza. Eram tão lindos, tão inocentes, e tão alheios ao caos que o cercava. Bom dia, meus amores, murmurou com uma voz suave e trêmula. Mamãe está aqui, e nunca vai embora. Ao ouvi-la, o menino abriu os olhos e começou a mover os bracinhos em busca dela. Valeria o levantou com cuidado e o segurou contra o peito. Ele era tão pequeno, tão frágil, mas seu calor a lembrou de que ainda tinha uma razão para continuar. Maria Guadalupe entrou no quarto com uma bandeja nas mãos. O aroma do café recém-passado e das torradas invadiu o ambiente, mas Valeria mal notou. Preparei algo para você. Precisa se alimentar, disse sua mãe com doçura, colocando a bandeja sobre a mesa. Valeria assentiu, mas seus olhos continuavam fixos em seu filho. Maria Guadalupe se aproximou e a observou com carinho. Eu sabia que seria difícil, mas não suporto te ver assim, sussurrou. Ele foi embora, mas você continua aqui. Você é mais forte do que pensa. Valeria levantou o olhar, e por um momento, as lágrimas embaçaram seus olhos. Quero ser forte, mas, toda vez que fecho os olhos, vejo ele indo embora, sem olhar para trás. E me pergunto, o que eu fiz de errado? Maria Guadalupe acariciou seus cabelos com ternura e balançou a cabeça. Você não fez nada de errado, minha filha. O que aconteceu não é culpa sua. Às vezes, as pessoas escolhem o medo em vez do amor, e não podemos controlar suas decisões. Valeria soltou um longo suspiro. Sabia que sua mãe estava certa, mas aceitar essa verdade era como tentar curar uma ferida que ainda estava aberta. Depois de alimentar os gêmeos e garantir que dormiam tranquilos, Valeria se sentou à mesa com sua mãe. A comida esfriava em seu prato, mas Maria Guadalupe não desistiu. Coma algo, nem que seja só um pouco. Você não pode cuidar dele se não cuidar de si mesma, disse com firmeza amorosa. Valeria assentiu lentamente e deu uma pequena mordida. Enquanto mastigava, olhou para a janela e viu o sol começar a iluminar o jardim.
Era estranho como o mundo continuava girando, como se não se importasse que sua vida tivesse mudado para sempre. Quero entender, mãe, disse em voz baixa. Por que ele reagiu assim? Por que não confiou em mim? Maria Guadalupe colocou a xícara de café sobre a mesa e entrelaçou os dedos com os de Valeria. O medo faz coisas terríveis, filha. Antônio sempre foi um homem orgulhoso, e quando algo desafia a ideia que ele tem de controle, ele se fecha. Não sabe lidar com o que não pode explicar. Valeria fechou os olhos e deixou as lágrimas fluírem. Era frustrante e doloroso saber que o amor não tinha sido suficiente para mantê-los unidos. Os gêmeos não têm culpa de nada, mas o que eu vou dizer quando eles perguntarem pelo pai? A pergunta ficou suspensa no ar como um eco. Maria Guadalupe a olhou com tristeza, mas também com uma determinação serena. Quando chegar esse momento, você dirá a verdade, mas também dirá que eles foram amados desde o primeiro momento pela mulher mais forte que conhecem, a mãe deles. Valeria apertou os lábios para conter um soluço e assentiu enquanto limpava as lágrimas das bochechas. Não posso deixar que me vejam quebrada. Eles merecem mais. Maria Guadalupe sorriu e assentiu. Exatamente. E estou aqui para te ajudar a se levantar sempre que precisar. Os dias começaram a se tornar uma rotina que oscilava entre momentos de doçura e episódios de tristeza. Valeria se levantava todas as noites para acalmar o choro de seus filhos, caminhando de um lado para o outro com eles nos braços, sentindo o peso da solidão e da responsabilidade cravarem-se em seus ombros. Mas Maria Guadalupe estava sempre ali, pronta para ampará-la quando suas forças pareciam se esgotar. Uma tarde, enquanto Valeria organizava as roupas dos gêmeos, a porta da frente soou. Um golpe seco e firme. Ela ficou imóvel, com um nó no estômago. Por um instante, seu coração lhe pregou uma peça cruel, e ela pensou que poderia ser Antônio. Mas, ao abrir a porta, deparou-se com outra pessoa. Era Carmen, a vizinha que sempre havia sido gentil e solidária. Trazia uma sacola de mantimentos e uma expressão de sincera preocupação. Não queria incomodar, mas pensei que você poderia precisar de algo, disse Carmen com um sorriso tímido. Os olhos de Valeria se encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez não eram de tristeza, e sim de gratidão. Obrigada, Carmen. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Carmen entrou e colocou a sacola sobre a mesa. Olhou ao redor e viu os gêmeos em seus berços, tranquilos e bem cobertos. Eles são lindos. Tem uma energia especial, comentou enquanto se aproximava e os observava com ternura. Valeria sorriu com um orgulho tímido. São a melhor coisa que aconteceu na minha vida, embora tenham chegado em meio a tanto caos. Carmen olhou para Valeria e segurou suas mãos. Valeria, você não precisa fazer tudo sozinha. Estou aqui para o que você precisar, mesmo que seja só para conversar. Valeria sentiu o calor daquelas palavras e assentiu emocionada. Eu agradeço. Às vezes sinto que, se eu falar sobre tudo que sinto, vou desmoronar, mas talvez seja exatamente o que eu preciso. Carmen assentiu e apertou suas mãos com carinho. As feridas não cicatrizam quando são escondidas. Elas cicatrizam quando as deixamos sair à luz. Valeria sabia que Carmen estava certa. Passará tempo demais presa à sua dor, mas, pouco a pouco, começava a perceber que não estava tão sozinha quanto pensava. Havia pessoas ao seu redor que queriam vê-la bem, dispostas a apoiá-la, mesmo que o vazio deixado por Antônio ainda doesse. Naquela noite, quando os gêmeos finalmente adormeceram, Valeria sentou-se na sala com um caderno nas mãos. Era um caderno novo, de páginas em branco. Na capa, estava escrito em letras grandes, Minha Nova História. Ela pegou uma caneta e começou a escrever. Esta história não é perfeita, mas é minha. Perdi algo que acreditava ser eterno, mas ganhei algo maior, a certeza de que, apesar de tudo, sou capaz de amar e ser forte. Meus filhos serão meu farol, e, mesmo que o passado me persiga, meu futuro será um lar cheio de amor. Enquanto as palavras se formavam na página, Valeria sentiu um pequeno alívio. Não tinha terminado de se curar, mas tinha dado o primeiro passo rumo à sua reconstrução. Maria Guadalupe apareceu no corredor e, ao vê-la escrevendo, sorriu com orgulho. Sabia que sua filha estava encontrando seu caminho. E, embora a dor ainda habitasse naquela casa, a esperança também estava presente. A brisa noturna entrava pela janela do quarto de Valéria, balançando suavemente as cortinas. A casa estava em silêncio, exceto pelos suaves murmúrios dos gêmeos dormindo em seus berços. O relógio marcava 2 da madrugada quando um ruído seco quebrou a calma. Valéria abriu os olhos de repente, com o coração acelerado.
Seu instinto materno a obrigou a se levantar e verificar se seus filhos estavam bem. Ela se aproximou dos berços e viu os pequenos corpos se mexendo tranquilamente, respirando naquele ritmo sereno que só os bebês têm. O alívio durou pouco. Um novo som, desta vez mais claro, foi ouvido na sala. Sua pele se arrepiou. Não era o ranger usual da madeira velha da casa. Era o som inconfundível de algo, ou alguém, se movimentando. Valéria pegou seu celular na mesinha de cabeceira, mas, ao olhar para a tela, o terror percorreu seu corpo. Não havia sinal. A linha estava completamente morta. A casa mergulhou em um silêncio sufocante que amplificava cada batida de seu coração. Ela avançou com cuidado, procurando não fazer barulho. Sua respiração estava curta, entrecortada. Chegou ao batente da porta e ouviu outro som, um leve rangido metálico. Algo, ou alguém, havia tocado a fechadura da porta principal. As sombras pareciam mais densas, as paredes mais estreitas. Valéria fechou os olhos por um momento, tentando se acalmar. Precisava pensar rápido. Não podia deixar o pânico paralisá-la. Ela se abaixou e pegou o taco de madeira que guardava atrás do sofá. Segurou-o com ambas as mãos, sentindo seu peso como uma âncora para a realidade. Já tinha ouvido muitas histórias de mulheres que ficavam paralisadas em momentos de perigo, mas ela não seria uma delas. O silêncio foi quebrado por um golpe seco. A porta principal se abriu com um rangido que ecoou por toda a casa. Valéria sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas se obrigou a avançar com passos silenciosos. Do corredor, viu uma silhueta alta cruzar o umbral e parar na sala. A figura permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estivesse ouvindo. O ar ficou insuportavelmente denso. Valéria sentiu seu estômago se contrair, mas seus dedos apertaram com mais força o taco de madeira. A figura deu alguns passos em direção ao centro da sala. Quando a luz fraca do abajur iluminou seu rosto, Valéria prendeu a respiração. Era Antônio. Seu coração oscilou entre o alívio e o horror. Antônio estava ali, no meio da noite, após semanas sem nenhuma notícia. Mas algo na expressão dele a desconcertou. Seus olhos estavam sombreados, carregados de algo que ela não reconhecia. Antônio, sussurrou com a voz trêmula. Antônio se virou lentamente ao ouvir sua voz. Durante segundos intermináveis, ambos se olharam em silêncio. Valéria sentiu que o chão ficava instável sob seus pés. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Valéria, sem soltar o taco. Antônio deu mais um passo, e seu rosto emergiu das sombras. Estava pálido, com os cabelos desgrenhados e o olhar perdido. "Eu precisava te ver", disse com voz rouca. "Não consigo dormir, não consigo pensar." Valéria sentiu seu coração bater descompassadamente. Antônio se aproximou mais um pouco, levantando as mãos em sinal de trégua. "Eu não vim te machucar", murmurou. "Só quero respostas." A desconfiança de Valéria permaneceu, mas algo nos olhos de Antônio a fez abaixar um pouco o taco. "Você não tem o direito de entrar assim, como se nada tivesse acontecido", respondeu, com um nó na garganta. "Você nos deixou." Antônio baixou o olhar, envergonhado. "Eu sei. Eu fui embora. E a cada minuto desde então, estou me despedaçando por dentro." Valéria sentiu uma mistura de fúria e tristeza subir pelo peito. "E agora você vem buscar respostas? Depois de me abandonar quando eu mais precisava, depois de me acusar de algo imperdoável, que respostas você acha que vou te dar?" Antônio se aproximou até ficar à sua frente, com os olhos cheios de lágrimas. "Valéria, não consigo parar de pensar neles, em seus rostos. Eles me atormentam. Porque eu sei, lá no fundo, que estou errado." Valéria o olhou, atônita. Sua respiração tremia ao tentar processar suas palavras. "Está dizendo que sabe que eu não te traí?" Antônio fechou os olhos com força, como se admiti-lo lhe causasse dor. "Eu não sei. Não entendo nada. Minha mente me diz que algo não faz sentido, mas meu coração não consegue aceitar a ideia de ter te perdido." Valéria deixou o taco cair no chão com um som seco. As lágrimas começaram a escorrer sem que ela pudesse contê-las. "Antônio, se queria saber a verdade, só precisava ficar comigo." Antônio deu mais um passo e pegou suas mãos, com cuidado, como se temesse que ela desaparecesse. "Me diga, há algo que eu não saiba?" A pergunta caiu como uma pedra na água. Valéria sentiu o tempo parar. As palavras de sua mãe voltaram à sua mente, como um eco distante. "Sérgio Sanches é seu pai, e tem cabelos ruivos."
Valéria fechou os olhos. Estava cansada das sombras e dos segredos. Era hora de enfrentar tudo. Sim, há algo que você não sabe. Antônio a olhou com uma mistura de medo e esperança. O homem que eu achava que era meu pai, não é, minha mãe me contou. Meu verdadeiro pai se chama Sérgio Sanches, e ele tem cabelos ruivos. Os olhos de Antônio se arregalaram de surpresa. Ele deu um passo atrás e se apoiou na parede, tentando processar a revelação. Você tem certeza? Valéria assentiu, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Sim. Minha mãe guardou esse segredo durante anos. Mas isso nunca deveria ter feito você duvidar de mim. Antônio soltou um suspiro trêmulo e cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Valéria avançou até ficar na frente dele e segurou suas mãos, forçando-o a olhar para ela. O que você fez foi nos abandonar. E, embora agora você entenda a verdade, o dano já foi feito. Antônio desabou no sofá, os ombros caídos e o olhar perdido. Valéria, eu quero consertar tudo. Valéria ficou em silêncio por um momento. Sentia o peso das palavras e dos dias que passará sozinha, enfrentando seu pior medo. Não sei se isso é possível, sussurrou. Não sou mais a mesma pessoa que você deixou naquela sala de hospital. Antônio ergueu o olhar, suplicante. Me dê uma chance, por eles. Valéria olhou para os berços, onde seus filhos dormiam em paz. A imagem deles a lembrou de que sua decisão não afetava apenas sua vida, mas também a deles. Não prometo nada, disse finalmente. Mas, se quer reconquistar seu lugar, terá que provar, dia após dia. Antônio assentiu, aceitando o desafio com os olhos cheios de lágrimas. O silêncio voltou a preencher a sala, mas já não era o silêncio da incerteza, e sim o de uma trégua frágil, que poderia ser quebrada com o menor sussurro. Enquanto o relógio marcava 3 da madrugada, Valéria soube que havia dado o primeiro passo para enfrentar não apenas Antônio, mas também o passado que a perseguira por tanto tempo. Mas em seu coração, uma centelha de esperança começava a arder, tímida, mas constante, enquanto a noite se desvanecia com os primeiros indícios do amanhecer. A manhã chegou com um brilho estranho, como se o céu quisesse lembrar a Valeria de que ainda havia dias pela frente, apesar de toda a dor. Os gêmeos dormiam placidamente em seus berços, e o ar da casa era sereno, embora frágil. Valeria preparou um café e se sentou na sala, tentando processar os acontecimentos da noite anterior. O retorno de Antônio havia despertado emoções que ela acreditava ter enterrado. Ela ainda o amava, mas o abandono e as dúvidas que ele plantou nela deixaram cicatrizes profundas. Estava perdida em seus pensamentos quando um som seco e forte na porta fez estremecer. O barulho era insistente, como se quem estivesse do lado de fora exigisse ser ouvido. Valeria levantou-se com o coração acelerado e foi até a porta. Ao abrir, a figura imponente de Amparo, a mãe de Antônio, surgiu diante dela com uma expressão de absoluto desprezo. Seus olhos ardiam de fúria, e as linhas de seu rosto pareciam mais duras do que o habitual. Bom dia, Dona Amparo, disse Valeria, tentando manter a compostura, embora uma sensação de inquietação percorresse seu corpo. Amparo não respondeu. Em vez disso, atravessou o limiar sem ser convidada, como se a casa lhe pertencesse. Valeria deu um passo para trás, surpresa com a atitude da sogra. Posso ajudá-la em alguma coisa? Perguntou com um tom tenso. Amparo fechou a porta com força e se voltou para Valeria com uma expressão de repulsa que lhe gelou o sangue. Ajudar-me? Esbravejou com uma voz cortante. A única coisa que você pode fazer por mim é desaparecer da vida do meu filho e desta família para sempre. O peito de Valeria apertou. Sentiu que algo horrível estava prestes a acontecer. Não entendo por que está me dizendo isso. Amparo deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. Não se faça de inocente, sua porca imunda. Você sabe perfeitamente bem por que estou aqui. O insulto cortou Valeria como uma faca. Ela fechou os punhos para não perder o controle. Com todo respeito, a senhora não tem o direito de falar assim comigo na minha própria casa. Casa? Zombou Amparo com uma risada seca e amarga. Você chama isso de lar depois de destruir a vida do meu filho? Os olhos de Valeria se encheram de lágrimas contidas, mas ela não deixaria que a humilhassem sem se defender. Eu não destruí nada. Foi Antônio quem escolheu ir embora. Ele decidiu abandonar os filhos quando mais precisávamos dele. Amparo levantou um dedo acusador e deu mais um passo em sua direção. Não venha com suas histórias. Antônio me contou tudo.
Sua ridícula invenção sobre um suposto pai biológico ruivo. Você acha que eu sou estúpida? Isso é apenas uma desculpa patética para justificar sua desonra. Valeria sentiu um nó na garganta, mas ergueu a cabeça com dignidade. Eu não estou inventando nada. Minha mãe me disse a verdade. Amparo a interrompeu com um grito furioso. Mentira! Você é uma mulher de rua, uma qualquer que se deitou com sabe-se lá quantos homens e agora não sabe nem quem é o pai desses gêmeos. E você pretende enganar meu filho, fazê-lo acreditar que esses bastardos são seu sangue. As palavras de Amparo foram como um golpe direto no peito. Valeria sentiu o ar escapar de seus pulmões. As lágrimas que ela tentava conter começaram a escorrer por seu rosto. Por favor, não diga isso, suplicou com a voz trêmula. Eu amava Antônio, nunca fui infiel a ele. Amparo a olhou com um sorriso cruel e desdenhoso. Amor. Você acha que sabe o que é amor? Você não passa de uma impostora, uma oportunista que viu em Antônio uma saída para sua vida miserável. Valeria deu um passo atrás, sentindo-se encurralada. A raiva e a tristeza se misturavam dentro dela. Eu não vou permitir que a senhora me trate assim, disse com firmeza, apesar da voz trêmula. A senhora não sabe o que eu vivi, nem o amor que tenho pelos meus filhos. Amparo bufou com desprezo. Amor? É isso que você chama de amor? Então por que mentiu para ele? Por que brincou com ele? Valeria fechou os olhos, tentando acalmar o tremor em seu corpo. Eu não menti, e não brinquei com ninguém. A única coisa que fiz foi lutar para seguir em frente, sozinha, porque seu filho me deixou quando eu mais precisava dele. Amparo bateu com a palma da mão na mesa próxima, fazendo barulho ecoar por toda a sala. Não me importa quantas vezes repita suas mentiras. Eu quero que você saia da vida de Antônio e desta família. Entendeu? Você é uma vergonha. As palavras vergonha e mulher de rua ecoaram na mente de Valeria como venenos. Seus olhos se encheram de uma fúria e uma dor que ela não podia mais conter. Chega! Gritou com uma força que a surpreendeu. Eu não sou uma vergonha nem uma mentirosa. Eu sou uma mãe que fez de tudo para proteger seus filhos, enquanto vocês se dedicavam a me destruir. Amparo ficou imóvel por alguns segundos, surpresa com a intensidade de Valeria. Mas a expressão de desprezo voltou rapidamente ao seu rosto. Você é patética. Valeria deu um passo à frente e ergueu a voz com firmeza. Basta. Não vou permitir que a senhora, Antônio ou qualquer outra pessoa venha à minha casa para me humilhar. Eu já sofri demais, e se minha história não é suficiente para vocês, o problema não é meu. Eu sei quem eu sou e sei que meus filhos têm o direito de crescer cercados de amor, não de ódio. Amparo a olhou, agora com vestígio de desconcerto. Ela não esperava essa força de Valeria. Saia da minha casa, disse Valeria, apontando para a porta. E se a senhora voltar a cruzar essa porta para me insultar, não hesitarei em tomar providências. Amparo a encarou por alguns segundos com uma mistura de fúria e incredulidade, mas finalmente se virou. Isso ainda não acabou, disse com uma voz gélida antes de sair e bater a porta com força. Valeria permaneceu parada, com as lágrimas ainda escorrendo por seu rosto, mas com o peito cheio de uma mistura de dor e orgulho. Ela tinha resistido. Não tinha deixado que a destruíssem. Os gêmeos começaram a chorar em seus berços, como se tivessem sentido o caos que havia acontecido. Valeria enxugou as lágrimas e foi até eles. Abaixou-se e pegou sua filha nos braços, sussurrando palavras de amor enquanto o menino também se acalmava ao ouvir a voz da mãe. Estamos juntos, e ficaremos bem. Não importa o que aconteça, ninguém vai nos separar. Enquanto os embalava, Valeria compreendeu que a guerra ainda não tinha acabado, mas ela havia provado algo importante. Não estava disposta a ser uma vítima. Ela havia descoberto uma força que não sabia que possuía. E se sua luta para manter sua família unida significava enfrentar preconceitos e os fantasmas do passado, ela o faria. Por ela, por seus filhos e pela verdade. Porque agora mais do que nunca sabia que só a verdade e o amor poderiam vencer a sombra da dúvida e do desprezo. A noite caiu com uma estranha calma sobre a casa de Valéria, mas dentro dela, a tempestade ainda rugia. Os insultos de Amparo ainda ecoavam em sua mente como ecos cruéis que se recusavam a desaparecer. Por mais que se lembrasse de que tinha feito certo ao se defender, as feridas emocionais ainda estavam abertas. Ela se sentia vulnerável, como se tivesse retrocedido em seu caminho rumo à paz. Maria Guadalupe, sua mãe, chegou logo após a saída de Amparo. Ao entrar, viu o rosto cansado e os olhos inchados de Valéria, que tentava manter uma aparência forte enquanto segurava um dos gêmeos.
O que aconteceu? Perguntou Maria Guadalupe com suavidade, deixando sua bolsa sobre o sofá. Valéria ergueu o olhar e seu corpo finalmente cedeu. Sentou-se ao lado da mãe e respirou fundo antes de falar. Amparo veio, entrou na casa sem pedir licença e me disse coisas horríveis. Sua voz se quebrou enquanto relatava cada palavra cruel que sua sogra havia pronunciado. Me chamou de mulher da rua, disse que as crianças não poderiam ser de Antônio e que tudo que eu queria era arruinar a vida dele. Maria Guadalupe fechou os olhos com força, como se com aquele gesto pudesse conter a dor e a indignação que sentia por sua filha. Essa mulher sempre foi cruel, mas eu não pensei que pudesse chegar a esse ponto, disse com um tom que escondia um leve tremor de fúria. Ela não tem o direito de vir aqui e te humilhar desse jeito. Valéria assentiu, mas o cansaço emocional a consumia. Eu não entendo por que tudo isso está acontecendo. Não basta Antônio ter duvidado de mim, agora a mãe dele decidiu me destruir completamente. Maria Guadalupe a abraçou com firmeza, deixando que Valéria desabafasse. Escute bem. Ninguém tem o direito de te pisar. Nem Amparo, nem Antônio, nem ninguém. Você é uma mãe forte e corajosa, e eles não podem te tirar isso. Valéria sentiu conforto nas palavras da mãe, mas também a certeza de que precisava fazer algo a mais. Não posso continuar vivendo assim, mãe. Não posso deixar que as dúvidas e mentiras dos outros controlem a minha vida. Preciso de respostas. Maria Guadalupe a olhou com seriedade e assentiu. Então vamos buscá-las juntas. Os dias seguintes foram marcados pela determinação de Valéria. Seu objetivo era claro: encontrar Sérgio Sanches, seu pai biológico. Ela precisava confirmar a verdade que sua mãe lhe revelara e mostrar a todos que não havia nada do que se envergonhar. Valéria pesquisou em diretórios, fez ligações e revisou registros. Cada passo a aproximava um pouco mais da verdade, embora o processo fosse exaustivo. Carmen, sua vizinha e amiga, ficou sabendo de sua busca e decidiu ajudá-la. Eu conheço alguém que trabalha no cartório. Talvez ele consiga agilizar as coisas para você, disse Carmen, entregando um papel com um número de telefone. Valéria pegou o papel com um sorriso agradecido. Eu não sei como te agradecer. Carmen apertou a mão de Valéria com um olhar firme. Às vezes, a vida nos impõe desafios que parecem impossíveis, mas eles são superados com as pessoas certas ao nosso lado. Dias depois, o telefone de Valéria tocou enquanto ela alimentava os gêmeos. Ao atender, uma voz masculina falou com cautela. Senhora Valéria, sou um antigo conhecido de Sérgio Sanches. Encontrei o endereço dele. O coração de Valéria começou a bater com força. Ela anotou rapidamente as informações e desligou, sentindo que um grande passo havia sido dado. É agora, murmurou para si mesma. Maria Guadalupe, que estava na cozinha, entrou ao ouvi-la. Você encontrou? Valéria assentiu com os olhos brilhando. Sim, eu tenho o endereço. Maria Guadalupe se aproximou e segurou suas mãos. Então não espere mais. Vá buscar as respostas que você tanto precisa. O endereço levou a um pequeno vilarejo cercado por montanhas. A casa de Sérgio era modesta, com um jardim bem cuidado e uma cerca de madeira que rangeu ao ser aberta. Valéria sentiu um nó na garganta enquanto se aproximava da porta principal. Bateu suavemente e esperou. Os segundos se prolongaram até que, finalmente, a porta se abriu. Um homem de cabelos grisalhos e olhos gentis apareceu à sua frente. Seus traços eram marcantes, mas seu olhar tinha algo familiar. Sim? Perguntou com voz tranquila. Valéria respirou fundo antes de falar. O senhor é Sérgio Sanches? O homem assentiu lentamente. Sou eu. Valéria sentiu as pernas fraquejarem. Sou Valéria, a filha de Maria Guadalupe. Os olhos de Sérgio se arregalaram. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O homem levou a mão ao peito e deu um passo para trás, como se as palavras de Valéria tivessem aberto uma porta para o passado. Não pode ser, sussurrou com um tremor na voz. Maria Guadalupe. Valéria assentiu, com lágrimas nos olhos. Ela me contou a verdade, e eu precisava encontrá-lo. Sérgio saiu para o alpendre e se sentou em uma das cadeiras de madeira, cobrindo o rosto com as mãos. Sua respiração estava entrecortada. Eu pensei que nunca mais ouviria falar dela. Me disseram tantas mentiras. Valéria sentou-se à sua frente e colocou a mão sobre a dele. Eu preciso entender. Por que vocês se separaram? Por que minha mãe nunca contou sobre mim? Sérgio levantou o olhar e seus olhos se encheram de lembranças.
Não foi ela. Fui eu quem falhou. Minha mãe me convenceu de que Maria Guadalupe não me amava, que ela tinha me traído. Eu era jovem e tolo, e acreditei nas mentiras dela. Valéria sentiu uma dor profunda ao ouvir aquilo. Minha mãe nunca deixou de amá-lo, mas ela escolheu seguir em frente porque acreditou que o Senhor tinha decidido esquecê-la. Sérgio deixou uma lágrima escorrer e apertou as mãos de Valéria com força. Sinto muito. Sinto por toda a dor que causei. Valéria fechou os olhos e deixou que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de raiva, mas de libertação. Eu não vim para culpá-lo. Vim para encontrar a verdade. E agora que eu tenho, quero que o Senhor conheça seus netos. Sérgio ergueu o olhar, surpreso. Meus netos? Valéria assentiu, sorrindo em meio às lágrimas. Sim, um menino e uma menina. Ambos têm cabelos ruivos, como o Senhor. Sérgio riu suavemente, embora sua voz ainda tremesse de emoção. Como posso te agradecer por me dar essa oportunidade? Valéria balançou a cabeça. Não precisa me agradecer. Só precisa fazer parte de nossas vidas, se assim quiser. Sérgio se levantou e abraçou Valéria com força, sentindo pela primeira vez em anos que seu coração voltava a bater com propósito. Obrigado por me procurar. Valéria sentiu que, pela primeira vez, a sombra da incerteza começava a se dissipar. Ela sabia que o caminho ainda seria difícil, mas havia recuperado algo inestimável, sua identidade e uma parte de sua história que havia estado oculta por tanto tempo. E enquanto o sol começava a se esconder atrás das montanhas, ela soube que, embora o passado tivesse sido cruel, o presente lhe dava a oportunidade de reconstruir sua vida com um amor renovado. A brisa quente soprava suavemente enquanto Valeria e Sérgio retornavam juntos à cidade. A viagem se desenrolava em um silêncio carregado de emoções. Embora houvesse tantas coisas que queriam dizer um ao outro, nenhuma palavra parecia forte o suficiente para expressar tudo o que sentiam. Sérgio, com as mãos firmes no volante, mantinha os olhos fixos na estrada, mas de vez em quando lançava um olhar para Valeria, como se ainda não pudesse acreditar que ela estava ali, que ela realmente existia. Não consigo parar de pensar em todo o tempo que perdi, murmurou Sérgio, quebrando o silêncio. Valeria virou a cabeça na direção dele e lhe ofereceu um sorriso triste. Eu também, mas não quero que o passado nos consuma mais. Já sofremos demais por algo que não foi culpa nossa. Sérgio assentiu lentamente. Você tem razão. A única coisa que podemos fazer agora é construir algo novo, embora eu esteja apavorado com a ideia de conhecer seus filhos. Valeria soltou uma breve risada, sincera, mas cheia de melancolia. Eles vão adorar te conhecer. Além disso, eles já fazem parte de você sem saber. O cabelo ruivo não deixa dúvidas. Sérgio riu discretamente, mas logo sua expressão ficou séria. E Antônio? O nome caiu como um martelo. Valeria suspirou profundamente e desviou o olhar para a janela. Antônio voltou, mas o retorno dele só me trouxe mais dor. Ele não confia em mim, nem mesmo depois de saber a verdade. E a mãe dele? A voz de Valeria tremeu ao se lembrar dos insultos de Amparo. A mãe dele me chamou de tudo. Me tratou como se eu fosse uma estranha tentando destruir a vida do filho dela. Sérgio franziu o senho e apertou com mais força o volante. Ninguém tem o direito de falar com você assim. Você é uma mãe, uma mulher corajosa que fez de tudo para seguir em frente. Valeria fechou os olhos por um instante, agradecendo aquelas palavras. Eu sei, mas há momentos em que tudo parece pesado demais. Sérgio reduziu a velocidade enquanto se aproximavam da cidade e estacionou à beira da estrada. Então, virou-se completamente para ela, com os olhos cheios de sinceridade. Você não está sozinha. Eu estou aqui para ficar. E se algum dia voltarem a te atacar, eu não vou permitir. Valeria sentiu as lágrimas brotarem, mas desta vez não eram de tristeza, e sim de alívio. Obrigada, papai. A palavra papai ressoou entre os dois como um eco curador. Sérgio se inclinou e segurou as mãos de Valeria com cuidado imenso, como se temesse quebrar aquele momento sagrado. Nunca pensei que ouviria essa palavra dirigida a mim, mas significa mais do que você pode imaginar. Valeria assentiu, emocionada, e após um momento, Sérgio ligou o motor e eles continuaram o trajeto. Quando chegaram à casa de Valeria, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados. Maria Guadalupe os esperava na entrada com uma mistura de ansiedade e emoção. Ao ver Sérgio sair do carro, seus olhos se encheram de lágrimas.
Por um instante, o tempo pareceu retroceder, e ambos ficaram parados, se observando com um amor que, apesar dos anos, não tinha desaparecido. Sérgio, sussurrou Maria Guadalupe. Sérgio se aproximou lentamente e parou na frente dela. Lupe. Maria Guadalupe cobriu a boca com as mãos enquanto as lágrimas escorriam sem controle. Sérgio, com uma ternura infinita, levantou uma mão e acariciou a bochecha dela, como se quisesse se certificar de que ela era real. Eu nunca deveria ter te deixado, disse Sérgio com a voz trêmula. Eu falhei com você, e lamento isso todos os dias da minha vida. Maria Guadalupe soltou um soluço e balançou a cabeça. Nós dois sofremos, mas o passado não pode ser mudado. O importante é que você está aqui agora. Eles se abraçaram com uma força que falava de anos de silêncio e noites solitárias. Valeria assistiu à cena com lágrimas nos olhos, sentindo que, pela primeira vez, as peças de sua vida começavam a se encaixar. Carmen apareceu na porta com os gêmeos nos braços. Ao vê-los, Sérgio abriu um sorriso que iluminou seu rosto. Caminhou até eles e estendeu os braços, trêmulos, mas cheios de amor. Posso? Valeria assentiu, emocionada. Claro. Sérgio pegou o menino nos braços e o observou com uma mistura de admiração e ternura. Eles são perfeitos. A pequena estendeu os bracinhos na direção dele, e Sérgio a segurou também, rindo enquanto as lágrimas continuavam a rolar por seu rosto. Sempre quis ser avô, mas isso supera qualquer sonho que eu já tenha tido. Maria Guadalupe se aproximou e acariciou os cabelos de Sérgio. Bem-vindo à família. A calma não durou muito. Na manhã seguinte, quando Valeria abriu a porta para pegar as cartas, se deparou novamente com Antônio. Ele tinha uma expressão mais tranquila, mas seus olhos refletiam a tensão de quem sabe que o tempo está acabando. Podemos conversar? Perguntou com cautela. Valeria respirou fundo antes de assentir e abrir a porta. Antônio entrou e ficou parado no centro da sala, olhando os brinquedos espalhados pelo chão. Vejo que ele já conheceu Sérgio, comentou, apontando para uma foto recente onde Sérgio aparecia sorridente com os gêmeos nos braços. Sim, respondeu Valeria. Ele conheceu os netos, e esteve disposto a estar aqui para eles desde o primeiro momento. Antônio apertou os lábios e abaixou o olhar. Não vim para discutir. Então por que está aqui? Antônio levantou o olhar e seus olhos encontraram os de Valeria. Para pedir desculpas. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia parar o tempo. Pedir desculpas, repetiu Valeria, incrédula. Depois de tudo, Antônio assentiu com tristeza. Fui um covarde, e sei disso. Deixei que meus medos e os preconceitos da minha mãe me controlassem. Deixei que o orgulho tomasse conta de mim. Valeria o encarou, tentando entender se suas palavras eram sinceras ou apenas uma tentativa desesperada de remendar algo irreparável. Antônio, não se trata apenas de pedir perdão. O que você fez me destruiu. Antônio fechou os olhos e assentiu. Eu sei, e entendo se você não puder me perdoar. Só queria que você soubesse que estou arrependido. Valeria sentiu o peso das emoções a dominar. Não sei se posso voltar a confiar em você, mas agradeço sua honestidade. Antônio esboçou um sorriso amargo. Só quero te ver feliz, mesmo que isso signifique ficar fora da sua vida. Valeria fechou os olhos e soltou um longo suspiro. O que eu mais quero é paz para meus filhos. E se você está disposto a ser um pai para eles, podemos começar de novo, mas não como antes. Antônio assentiu com um brilho de esperança nos olhos. Farei o que for preciso. Valeria o observou em silêncio, consciente de que reconstruir a confiança não seria fácil, mas sabendo também que, pelo menos, eles tinham dado um passo à frente. O eco das sombras do passado ainda ressoava, mas, com cada ato de amor e redenção, começavam a se dissipar. Enquanto Antônio saía, Valeria sentiu que, finalmente, tinha o controle de sua história e que, junto com seus filhos, Sérgio e sua mãe, poderia construir algo novo. O destino lhe havia dado uma segunda chance, e ela estava pronta para aproveitá-la. A casa de Valéria parecia mais tranquila do que nunca. O ambiente estava impregnado de uma paz recente, construída sobre fragmentos de dor, reconciliações e decisões difíceis. Os gêmeos brincavam na sala, enquanto Valéria conversava com Sérgio e Maria Guadalupe na cozinha. A tarde avançava com um ar sereno, mas essa calma era enganosa, como o silêncio que precede uma tempestade. Eu não posso acreditar que chegamos até aqui, comentou Sérgio enquanto tomava um gole de café. Depois de tudo o que vivemos, estamos juntos.
Maria Guadalupe assentiu e apertou a mão de Valéria com ternura. Merecemos este momento. Valéria sorriu, mas uma sensação desconfortável persistia em seu peito, como um pressentimento que ela não conseguia ignorar. Desde a confrontação com Amparo, sentia que algo mais estava por vir. Seu instinto dizia que a história ainda não tinha terminado. O som da campainha quebrou o momento. Valéria franziu a testa, confusa. Não estava esperando visitas. Caminhou até a porta, secou as mãos no avental e a abriu lentamente. Do outro lado, um homem alto, com uma jaqueta cinza e uma expressão séria, segurava um envelope. Seu semblante era frio, quase mecânico. Valéria Lopes? Perguntou com voz firme. Valéria assentiu com cautela. Sou eu. Quem é o senhor? O homem estendeu o envelope para ela. Este documento é para você. Valéria pegou o envelope e sentiu sua mão tremer ao segurá-lo. Antes que pudesse fazer mais perguntas, o homem se virou e foi embora. Ela fechou a porta com o coração acelerado e voltou para a cozinha com o envelope na mão. O que é isso? Perguntou Sérgio com as sobrancelhas franzidas. Valéria abriu o envelope e retirou um conjunto de papéis. Ao ler as primeiras linhas, sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Não pode ser, murmurou com a voz trêmula. Maria Guadalupe se aproximou rapidamente e pegou os papéis para ler. Seus olhos se arregalaram de horror. É uma ação judicial. Amparo está pedindo a guarda temporária dos gêmeos. As palavras pairaram no ar como uma sentença. Sérgio se levantou abruptamente e bateu com o punho na mesa. Isso é uma loucura. Valéria sentiu as lágrimas brotarem. Dizem que sou uma mãe instável, que meus antecedentes familiares e minha falta de estabilidade emocional me tornam incapaz de cuidar dos meus filhos. Maria Guadalupe se aproximou e abraçou Valéria com força, enquanto seus próprios olhos se enchiam de lágrimas. Eu não vou permitir que essa mulher leve seus filhos. Sérgio começou a andar de um lado para o outro, tentando conter sua fúria. Isso não pode estar acontecendo. Valéria respirou fundo e se obrigou a manter a calma. Eu não vou ficar de braços cruzados. Vou lutar pelos meus filhos com tudo que tenho. Os dias seguintes foram cheios de reuniões com advogados e telefonemas intermináveis. A data da audiência se aproximava rapidamente. Valéria mal conseguia dormir. Suas noites estavam repletas de pensamentos angustiantes e lembranças das últimas vezes que viu Amparo. Cada olhar de desprezo, cada palavra cruel, agora ganhava um novo e aterrador significado. Amparo não queria apenas humilhá-la, queria destruí-la. Carmen apareceu uma manhã com uma pasta na mão e um brilho determinado nos olhos. Valéria, eu estive investigando e encontrei algo que pode mudar tudo. Valéria a olhou com esperança, mas também com cautela. O que você encontrou? Carmen deixou a pasta sobre a mesa e a abriu. Dentro, havia documentos oficiais e fotos antigas. Amparo não é quem diz ser. Encontrei registros que mostram que, quando era jovem, ela enfrentou uma denúncia por negligência com o próprio filho. Valéria ficou sem palavras. Sérgio se aproximou rapidamente e examinou os documentos. Isso pode ser nossa carta na manga. Se mostrarmos que ela não é um exemplo de estabilidade, o pedido dela pode ser rejeitado. Valéria sentiu uma centelha de esperança. Obrigada, Carmen. Não sei o que faria sem você. Carmen sorriu e apertou a mão dela. Você não está sozinha. O dia da audiência chegou, e o tribunal estava repleto de murmúrios. Valéria entrou com a cabeça erguida, acompanhada por Sérgio e Maria Guadalupe. Antônio também estava lá, sentado do outro lado da sala com uma expressão conflituosa. Amparo estava sentada com postura ereta, com uma frieza que só acentuava seu desprezo. O juiz entrou, e a sala mergulhou em um silêncio tenso. Valéria sentiu seu coração bater com força, mas respirou fundo e permaneceu firme. Estamos aqui para deliberar sobre o pedido de guarda temporária apresentado por Amparo Sanches. Amparo foi a primeira a falar. Sua voz era suave, mas cada palavra estava impregnada de veneno. Meritíssimo, minha única intenção é garantir que meus netos cresçam em um ambiente estável e seguro. Meu filho Antônio passou por uma situação emocional complicada, e a senhora Valéria, bem, ela tem um histórico preocupante. Valéria sentiu a fúria subir à garganta, mas seu advogado se levantou com calma. Com todo respeito, meritíssimo, a senhora Amparo não está sendo totalmente honesta. Tenho em mãos documentos que comprovam uma denúncia de negligência em seu passado.
A sala ficou em silêncio. Amparo se levantou furiosa. Isso é uma calúnia. O juiz levantou a mão para pedir ordem, enquanto examinava os documentos. Isso muda muita coisa. Antônio se levantou de seu assento e caminhou até o centro da sala. Meritíssimo, eu quero dizer algo. Valéria o olhou, desconcertada. Eu estava errado. Duvidar de Valéria foi o pior erro da minha vida. Meus filhos estão melhor com ela, sempre estiveram. A sala se encheu de murmúrios surpresos. Valéria sentiu um nó na garganta ao ver Antônio enfrentar, pela primeira vez, sua mãe. O juiz assentiu e bateu o martelo. Após revisar as evidências e ouvir os depoimentos, o pedido de guarda apresentado pela senhora Amparo Sanches está indeferido. Valéria soltou um suspiro de alívio enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Maria Guadalupe e Sérgio a abraçaram com força. Eles haviam vencido. Amparo saiu da sala com o rosto transtornado, enquanto Antônio se aproximava lentamente de Valéria. Eu não espero que você me perdoe, mas quero que saiba que vou fazer as coisas certas pelos nossos filhos. Valéria olhou nos olhos dele, embora ainda houvesse feridas, também havia um brilho de esperança. Eu espero que sim, Antônio. Por eles. Enquanto saíam do tribunal, o ar parecia mais leve, como se as sombras que haviam tentado destruí-los tivessem finalmente se dissipado. Valéria segurou as mãos de seus filhos e caminhou com eles em direção a um novo futuro, com a certeza de que havia vencido não apenas uma batalha legal, mas também uma batalha por sua dignidade e paz. O passado tentou arrastá-la, mas ela provou ser mais forte do que qualquer tempestade. A casa estava imersa em um silêncio estranho após a partida de Antônio. Valeria permaneceu no batente da porta, observando-se afastar, mas sem mover um único músculo. Sabia que o que acabará de acontecer era significativo, mas o eco de suas emoções não a deixava pensar com clareza. Fechou a porta lentamente e se encostou nela, respirando fundo, como se precisasse se estabilizar. Está tudo bem? Perguntou Maria Guadalupe, que observava da sala com uma mistura de preocupação e carinho. Valeria assentiu com um breve gesto antes de se aproximar da mãe. Ele disse que quer começar de novo, que está arrependido. Maria Guadalupe franziu os lábios e entrelaçou as mãos com nervosismo. E você acredita nele? Valeria sentou-se em frente à mãe e apoiou a cabeça entre as mãos. Não sei. Parte de mim quer acreditar, mas outra parte ergueu o olhar com lágrimas contidas. Outra parte não consegue esquecer tudo o que ele fez. Maria Guadalupe acariciou seus cabelos com suavidade. Você tem todo o direito de se sentir assim. Antônio cometeu erros muito graves. O perdão não é algo que se dá imediatamente, nem algo que você deve se sentir obrigada a oferecer. Valeria respirou fundo e fechou os olhos, recordando os momentos felizes que um dia compartilharam. Mas, logo em seguida, a imagem de Antônio abandonando no hospital voltou como um golpe no peito. Não quero tomar decisões precipitadas, mãe, mas também não quero que ele entre e saia das nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Meus filhos merecem estabilidade, e eu também. Maria Guadalupe assentiu, sem soltar sua mão. E você vai encontrar. Você já é mais forte do que imagina. Dias depois, Valeria recebeu uma mensagem inesperada de Antônio. Quero ver as crianças. Desta vez, com a sua permissão. Valeria leu as palavras várias vezes antes de responder com um breve tudo bem. Sabia que essa visita seria uma prova definitiva. Quando Antônio chegou à casa, trazia uma pequena bolsa com brinquedos e roupas. Parou na porta e esperou até que Valeria o convidasse a entrar. Desta vez, ele não agiu como se tivesse algum direito. Obrigado por me permitir vir, disse ele ao entrar. Valeria o conduziu à sala, onde os gêmeos brincavam com seus blocos de madeira. Ao verem o pai, os meninos levantaram o olhar com curiosidade. Antônio se ajoelhou lentamente e sorriu com os olhos cheios de ternura. Oi, meus pequenos, murmurou com a voz trêmula. Eu sou o papai. Os gêmeos não reagiram de imediato, mas Valeria os observou com o coração apertado. Sabia que eles ainda não entendiam quem Antônio realmente era, mas seus olhares começaram a se encher de algo novo. O menino engatinhou até ele e lhe estendeu um bloco de madeira, como se estivesse oferecendo um pequeno símbolo de confiança. Antônio riu suavemente e pegou o bloco. Obrigado, campeão. Valeria o observava à distância, com emoções conflitantes. Sérgio apareceu na cozinha, trazendo uma bandeja com café. Sua presença imponente preencheu a sala, e Antônio se levantou ao vê-lo. Sérgio,
O homem mais velho o encarou com uma mistura de neutralidade e advertência. Antônio. Os dois homens se mediram com o olhar, como se cada um tentasse decifrar as reais intenções do outro. Sérgio quebrou o silêncio ao se aproximar e colocar a bandeja sobre a mesa. Espero que você esteja aqui porque entende o que significa ser pai, não porque quer brincar de ser pai por alguns dias. Antônio abaixou a cabeça e assentiu. Eu sei que falhei. Não estou aqui para impor nada. Só quero mostrar que sou alguém em quem eles podem confiar. Sérgio cruzou os braços, ainda cético. Isso o tempo dirá. Não basta vir um dia e dizer as palavras certas. Valeria sentiu a tensão aumentar na sala, mas antes que pudesse intervir, Antônio levantou o olhar e encarou Sérgio diretamente. Eu sei, e estou disposto a provar isso. O ambiente ainda era tenso, mas algo no olhar de Sérgio suavizou. O fato de Antônio reconhecer seus erros sem desculpas parecia ser um primeiro passo importante. Aquela tarde se desenrolou em um estranho equilíbrio entre momentos doces e memórias desconfortáveis. Antônio sentou-se no chão com as crianças e brincou com elas por horas. Valeria o observava atentamente, buscando qualquer sinal de falsidade ou arrogância, mas tudo que viu foi um homem que parecia genuinamente arrependido e disposto a se conectar com os filhos. Quando os gêmeos adormeceram, Antônio se levantou com cuidado e se aproximou de Valeria. Obrigado por isso. Sei que não é fácil para você. Valeria o olhou nos olhos, procurando qualquer fenda em sua expressão. Eu não estou te dando minha confiança, Antônio. Só estou te permitindo recomeçar. Antônio assentiu, aceitando seus termos sem discutir. Eu não quero falhar com você de novo, nem com eles. Naquela noite, Valeria permaneceu acordada na sala, relembrando cada detalhe da visita de Antônio. Quando o silêncio começou a se instalar, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carmen. Você ficou sabendo? Amparo tem falado coisas horríveis sobre você na igreja. Está tentando fazer as pessoas acreditarem que você é mentirosa e oportunista. Valeria sentiu o sangue ferver. Durante semanas, havia suportado os ataques de Amparo, mas saber que ela estava manchando seu nome publicamente era uma afronta que ela não podia ignorar. Maria Guadalupe entrou na sala ao ver a expressão da filha. O que aconteceu? Valeria mostrou a mensagem, e a expressão da mãe endureceu. Já chega. Você não pode deixar que ela continue fazendo isso. Valeria se levantou e pegou o casaco. Você tem razão. Já chega. Maria Guadalupe tentou detê-la, preocupada. Aonde você vai? Colocar um ponto final nisso. O caminho até a casa de Amparo foi curto, mas cada passo era impulsionado pela indignação e pelo cansaço de meses de humilhações. Quando chegou, bateu a porta com força. Amparo abriu, surpresa, mas seu rosto logo se contorceu em um sorriso cínico. Ora, ora. A mulher sem vergonha veio reclamar? Valeria levantou o queixo e a encarou firmemente. Eu vim te dizer que não vou mais tolerar suas mentiras nem seus ataques. Amparo cruzou os braços com desdém. E o que você vai fazer? Chorar? Vou viver minha vida, sem o seu veneno. Mas primeiro quero que você ouça algo. Seus preconceitos não definem quem eu sou, nem quem são meus filhos. Eu sou mais forte do que você pensa, e, por mais que tente me destruir, você não vai conseguir. Amparo tentou falar, mas Valeria ergueu a mão. Eu sobrevivi ao abandono, às dúvidas e às humilhações, e continuo de pé. Você não tem mais poder sobre mim. A expressão de Amparo mudou, como se, pela primeira vez, ela sentisse que tinha perdido. Valeria deu um passo para trás e se virou em direção à rua, sentindo que deixava para trás mais do que uma discussão, deixava para trás um capítulo de dor. Quando voltou para casa, Sérgio e Maria Guadalupe a esperavam. Valeria os olhou e sorriu, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, que havia recuperado o controle de sua história. Acabou? Perguntou Sérgio com um sorriso orgulhoso. Valeria assentiu e pegou seus filhos nos braços. Sim, e desta vez é definitivo. Os gêmeos riram ao sentir seu abraço, e Valeria soube que tinha alcançado o topo da montanha mais difícil de sua vida. O passado ainda estava lá, mas ela não era mais sua prisioneira. Agora, podia olhar para o futuro com esperança e com a certeza de que estava construindo algo inquebrantável, um futuro cheio de amor, livre de sombras. O sol iluminava o jardim com um brilho dourado. As árvores balançavam suavemente com a brisa enquanto os gêmeos corriam descalços pela grama, rindo com aquela felicidade pura e contagiante que só as crianças pequenas podem sentir. Valéria os observava da varanda, com um sorriso nos lábios e o coração transbordando de amor.
Aquele dia era especial. Hoje seus filhos completavam 4 anos, e ela havia planejado surpreendê-los com um presente com o qual eles sonhavam há muito tempo. Sérgio estava sentado ao seu lado, com uma expressão serena e os olhos cheios de orgulho. Maria Guadalupe servia limonada na mesa e cantarolava uma antiga canção. Era um dia perfeito, repleto de pequenos sinais de que a vida estava lhes devolvendo tudo que um dia lhes tirou. 4 anos, murmurou Sérgio enquanto observava os gêmeos correr de um lado para o outro. Eles cresceram tão rápido. Valéria assentiu, com os olhos brilhando. Foram os anos mais difíceis, mas também os mais felizes da minha vida. Sérgio a olhou com carinho e apertou sua mão. Você fez um trabalho incrível, filha. Essas crianças têm tanta luz, e é por sua causa. Valéria respirou fundo, deixando-se envolver pela paz daquele momento. Hoje eu quero dar a eles algo especial. É algo que eles pedem desde que aprenderam a falar, sussurrou com um toque de emoção na voz. Sérgio sorriu, adivinhando do que se tratava. Então, vamos tornar esse dia inesquecível. Valéria se levantou e caminhou até onde estavam os gêmeos, que construíam torres com blocos de madeira. Amores, preciso que fechem os olhos. Tenho uma surpresa para vocês. As crianças soltaram os blocos e aplaudiram animadas antes de cobrir os olhos com as mãos. Nada de espiar, avisou Valéria entre risos. Sérgio desapareceu atrás do galpão e voltou empurrando 2 carrinhos cobertos com mantas brancas. Quando chegou ao lado de Valéria, ela respirou fundo e retirou as mantas ao mesmo tempo. Os gêmeos abriram os olhos e ficaram boquiabertos. Diante deles, em cada carrinho, havia um filhote de Golden Retriever. A cadelinha tinha uma pelagem branca, como uma nuvem de algodão, enquanto o macho tinha um tom dourado caramelo que brilhava sob o sol. São cachorrinhos, gritou a menina, soltando um gritinho de felicidade antes de correr até o carrinho e pegar a cachorrinha branca nos braços. Ela é tão fofinha. É minha, disse com os olhos cheios de lágrimas de emoção. O menino, com um sorriso que iluminava seu rosto, se aproximou do outro carrinho e pegou o filhote dourado. O pequeno Golden balançava o rabo com entusiasmo e lambia suas bochechas enquanto o menino ria sem conseguir se conter. Ele se chama Goofy, anunciou com orgulho. A menina levantou a cachorrinha no ar e declarou. E ela se chama Connie. Valéria se agachou e abraçou seus filhos enquanto os filhotes latiam felizes. Eu prometi que um dia vocês teriam um melhor amigo, e agora tem 2. Connie e Goofy farão parte da nossa família para sempre. As crianças assentiram com entusiasmo e se jogaram nos braços de Valéria, abraçando-a com toda a força que seus pequenos braços conseguiam reunir. Obrigada, mamãe. É o melhor presente do mundo, disse a menina, enterrando o rosto no pescoço da mãe. Sérgio observava a cena com os olhos cheios de lágrimas. Para ele, ver sua filha e seus netos tão felizes era como recuperar uma parte de sua alma que estava perdida havia anos. Antônio chegou ao jardim alguns minutos depois, com uma expressão tranquila e um pacote nas mãos. Os gêmeos correram até ele com os filhotes nos braços. Papai, olha, temos cachorrinhos. Antônio deixou o pacote sobre a mesa e se abaixou para acariciar os filhotes. Eles são incríveis, disse com um sorriso sincero. Acho que vocês vão precisar correr muito atrás desses pequenos. Valéria se aproximou e lhe ofereceu um sorriso gentil. Espero que fique para comemorar com a gente. Antônio levantou o olhar com gratidão e assentiu. Eu não perderia esse dia por nada. A comemoração continuou com brincadeiras, bolo e muitas risadas. Os gêmeos correram por todo o jardim com Connie e Goofy atrás deles, balançando os rabos e latindo felizes. Sempre que um dos filhotes parava, as crianças o chamavam com entusiasmo para continuar brincando. Maria Guadalupe e Sérgio se sentaram sob a sombra de uma árvore enquanto observavam a família reunida e rindo como nunca antes. É um bom dia, Lupe, disse Sérgio, entregando um copo de limonada a ela. É um dia maravilhoso, Sérgio. Valéria se juntou a eles e se deitou na grama, sentindo a brisa no rosto. Fechou os olhos por um momento e se deixou levar pelos sons das risadas e dos latidos animados. Isso é tudo o que eu sempre sonhei, sussurrou. Antônio se aproximou e sentou-se ao lado deles. Sabe, eles têm muita sorte de ter você como mãe. E eu também tive sorte de compartilhar essa história com você.
mesmo que as coisas não tenham sido como esperávamos. Valéria o olhou com sinceridade e assentiu. Tudo o que vivemos nos trouxe até aqui. E apesar de tudo, aprendemos a ser uma família para eles. Antônio sorriu e ergueu seu copo de suco. Por eles. Sérgio levantou seu copo e olhou para todos com um sorriso emocionado. Por essa nova oportunidade e pelos momentos que construiremos juntos. Os copos se chocaram com um som cristalino enquanto as crianças corriam até a mesa para pegar mais um pedaço de bolo. Connie e Goofy, exaustos de tanto correr, se aconchegaram aos pés dos gêmeos e fecharam os olhos, aproveitando o calor do sol e a companhia de seus novos donos. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e rosados. Valéria observou seus filhos abraçados aos filhotes, e uma lágrima de felicidade escorreu por sua bochecha. Após tantas batalhas, sua casa estava repleta de vida, amor e esperança. A vida lhe ensinou que as feridas cicatrizam, os corações se reconstroem e os sonhos, mesmo tardios, podem se tornar realidade. E naquele momento, cercada por aqueles que mais amava, soube que havia alcançado a felicidade que tanto desejou. O que você achou dessa história? Conte-nos nos comentários. O que você faria em uma situação semelhante? Convidamos você a deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Agradecemos muito por ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo agora na sua tela. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.